Olá, olá, olá! Vamos começando aqui mais um episódio do nosso Microscópio, nosso quadro aqui de ciências, onde a gente conversa com cientistas e comunicadores de ciência brasileiros para falar sobre os vários assuntos que estão pingando aí na nossa imprensa. Hoje a gente vai conversar com o Luiz Felipe Guzzo, que é professor, meteorologista e professor da Universidade do Estado de São Paulo, Unesp de Bauru, Departamento de Física e Meteorologia. Desculpa, eu acho que é isso, né? Física e Meteorologia? Isso. Não, eu falei. Eu achei que eu tinha falado errado, mas falei certo. Então vamos, Falou vamos em certo. frente. Já trouxe aqui de supetão, de surpresa, o professor para conversar com a gente. Professor, a gente está gravando isso no dia 12 de dezembro. Uhum. E no momento que a gente está falando, ainda tem centenas de milhares de pessoas sem luz na São Paulo capital. Eu sei que isso está acontecendo em outras cidades do interior também, Uhum. por causa de um ciclone que, me corrija se eu estiver errado, ele sequer passou sobre a cidade, ele passou ali de raspão. Como é que funciona isso? Olá, Sofia. Olá a todos que estão assistindo. É isso mesmo, tá? A gente ainda está vivendo os transtornos desse ciclone que se formou lá perto do sul do Brasil, tá? O centro dele estava lá perto do Rio Grande do Sul, mas eles são sistemas muito grandes, né? Então, os ventos e a chuva que acontecem dentro desses ciclones, eles cobrem uma área super grande. Então, por isso que aqui em São Paulo, por exemplo, eu estou falando de São Paulo capital, né, nesse momento, teve queda de árvores, teve muito vento, teve chuva na terça-feira no estado todo, tudo em função desse ciclone aí que aconteceu, que o centro dele estava lá no sul, mas ele cobriu, né, grande parte do sul e do sudeste nesses últimos dias. Eu ia perguntar justamente isso. Grande, quão grande? Você já deu uma noção. A gente está falando de cobrir vários estados, não estamos nem falando de várias cidades. Ele tem um tamanho, um diâmetro mais ou menos assim. Os ciclones extratropicais, como esse que aconteceu, eles têm um diâmetro aí de 3, 4, 5 mil quilômetros. Tá? Eles Caraca, são é bastante grandes. Tá? maior do que muito país por aí. Maior, sim. Pensa, É, o Uruguai, por exemplo, quando passa o eu ciclone lá, estava cobre o pensando país exatamente inteiro. nisso. Né? São muito grandes mesmo, são sistemas extensos. Perfeito. Quando a gente fala em duração, porque também a gente está falando de uma duração bem longa, né? Não é uma coisa como uma pancada de chuva, a gente está falando de algo que dura o quê? Dias, semanas, Dias. dias? Na média, eles duram aí 4, 5 dias, mas podem durar até 10. Tá? Tem sistemas de 10 dias até. E como que eles se formam exatamente? Eu tenho a impressão que normalmente é sobre o mar, né? Não Não, vamos lá. necessariamente. Pois é, não necessariamente. Né? Os ciclones que se formam sobre o mar, exclusivamente, são os conhecidos ciclones tropicais, né? Hum, Que também são chamados furacões ou tufões. Esses sistemas se formam apenas no mar. Né? uhum. Agora, esse ciclone que aconteceu essa semana, ele é um outro tipo de sistema de baixa pressão, né, que é o chamado ciclone extratropical, e esses podem se formar sobre o continente, que foi o que aconteceu nesse caso. Né? Aqui na costa da América do Sul é mais comum que eles se formem perto da costa, já no mar mesmo, né? E sigam para dentro do mar. Mas acontece, né? E não é raro assim, acontece até um número considerável de vezes da baixa pressão se formar assim sobre o continente, como aconteceu essa semana. Tá? Você está falando de baixa pressão. Como que exatamente funciona isso? O que acontece é o seguinte: existem algumas perturbações da atmosfera, né, alguns ventos que ocorrem, né, que acabam causando um abaixamento de pressão
na superfície. O que acontece? O ciclone, ele é um sistema aonde o ar ele converge, né? Ele sopra para dentro de um centro e sobe, tá? Então é uma região. Assim. Isso, ele faz esse movimento, exatamente. Então, o centro do ciclone, né? O vento vai todinho para o meio dele e sobe. E nessa região, há baixa pressão na superfície, né? Então, quando você tem o ar subindo, você tem abaixamento de pressão na superfície, você tem desenvolvimento de nuvens, de chuva e etc., né? Todas as coisas associadas a ele. Tá? Então eu estou imaginando, me corrija se eu estiver errado, eu estou tentando criar uma imagem aqui, vamos lá. Pegar como se fosse um daqueles aspiradores de pó mais antigos que tinham aquele tubo, e você pegar e colocar ele exatamente de pé. Então ali tem uma baixa pressão, vai sugar o ar e ele vai subir. E daí o giro entra onde? Essa é uma analogia interessante, é isso mesmo, é como se o ar ele fosse puxado lá para cima, né? E aí, quando você puxa o ar, esse ar que está vindo em direção ao centro, ele tende a girar, tá? Quando eu viro uma garrafa, que daí quando a água está saindo, ela vai girando, isso? Só que é o contrário, porque está subindo. Ok. Isso, e é uma força, né? Eu vou tentar não ser muito técnico aqui, né? Mas é uma força chamada força de Coriolis, né? Que muitas pessoas às vezes conhecem, que é aquilo que tem até uma lenda, né? Que um hemisfério para um lado, para outro hemisfério. Isso, a água da pia gira num hemisfério para um lado, no hemisfério para o outro, né? Isso não é verdade, tá? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas é uma força por conta da rotação da Terra, porque a Terra gira, né? A Terra é uma esfera, né? Todo público aí sabe, né? Por favor. Plana, eu acho que aqui no nosso canal todo mundo sabe. Ótimo, que alívio, né? Ela tem uma forma aproximadamente esférica e ela gira. E não vamos entrar nos detalhes, mas ela transfere esse giro para o sistema que está se formando. Então, o ar sobe e ali perto do chão ele gira, tá? E esse giro gera o ciclone, vai gerar esses ventos terríveis que estão soprando. Eu estou aqui em Curitiba, você está em São Paulo, a gente já sentiu como é que é isso. Exato, e aí esse giro ele é bem importante, porque a partir dele é que se forma uma conhecida também do público, né? A tal da frente fria, né? Ela se forma pelo giro, a frente fria, a frente quente, elas se formam por conta desse giro que leva ar frio para um lugar e ar quente para o outro, tá? Então, toda essa circulação, e isso tem 4, 5 mil quilômetros de diâmetro e está lá girando, tá? E causando toda essa condição. Não, de verdade, eu tô aqui pensando que doideira que é a meteorologia. Mas, enfim, a gente está falando disso e faz pouco tempo aqui no Paraná a gente viu um outro fenômeno meteorológico que foi um tornado que atingiu uma cidade e arrasou uma cidade no interior do Paraná que, assim, era de 13 mil habitantes tinha a cidade e uns 8, 9 mil ficaram desabrigados. Foi uma coisa completamente absurda. E isso foi uma coisa que pegou muita gente de surpresa, porque, caramba, tornado no Brasil. E daí, na época, eu fui fazer a cobertura dessa notícia e fui ver... Tem bastante tornado no Brasil. Você começa a olhar o histórico e ver... Caramba, tem... E daí, agora talvez eu esteja fugindo um pouquinho da sua área, da meteorologia, mas eu acho que não vou estar fugindo muito. Por que a gente tem essa ideia no Brasil de que não acontecem fenômenos climáticos extremos, sendo que não deu um mês de diferença, a gente está falando de tornado, está falando de ciclone extratropical e o tempo... Essa é uma pergunta muito difícil, né? Eu não sei te responder. Eu não sei. Mas você pelo menos valida que realmente temos esse tipo de coisa? Com certeza, com certeza. Eu sempre pensei, isso foi sempre um pensamento particular meu, tá?
que essa cultura não existia no Brasil porque nós não temos, os nossos eventos extremos, entre aspas, não são tão extremos, digamos assim, não é uma condição como tem lá no hemisfério norte, aqueles frios de menos 50 graus, ou tornados tão frequentes, ou furacões. Então, o Brasil sempre pareceu um lugar assim onde, né, não aconteciam coisas tão grandes assim, né, ou não se percebiam essas coisas, na verdade, né, e se estudava pouco, se dava pouca atenção, né. Eu sempre tive essa impressão pessoal, mas hoje em dia eu não sei te responder, porque hoje em dia a gente tem tornados, por exemplo, a gente tem muito registro de tornado já no Brasil, né? E atualmente a gente tem com celular, com pessoas que dão lá seu registro, a gente está vendo o que está acontecendo. Então eu não sei te responder por que permanece na cabeça das pessoas que não acontece. Não, mas acontece sim. Tá? Acho que é um tempo assim para a cultura se adaptar, né? Imagino. Agora, voltando aí mais para sua área, Sim. esses fenômenos, eles estão mantendo em frequência ou eles estão ficando mais frequentes? Porque é uma outra impressão que passa, que está acontecendo com mais frequência. O que acontece, né, nesse cenário que a gente está vivendo hoje em dia, das mudanças climáticas, né, e eu vou falar com muita tranquilidade também, porque todo mundo aqui no canal acredita nas mudanças climáticas, está mudando, sim, está aquecendo o planeta, né? Então, com esse cenário, tá, o que está acontecendo? Esses sistemas, eles estão ficando menos frequentes. Menos frequentes? Opa, que surpresa para mim agora. Olha só que interessante, olha só, tem uma pegadinha aí, tá? Ai. Se eu falar assim dos ciclones, os ciclones extratropicais, eles estão ficando menos frequentes. Tá? Isso já é demonstrado, a gente já vê em estudos. Porém, os ciclones mais intensos, aqueles que a gente considera extremos, estão ficando mais numerosos. Então a gente está tendo cada vez menos ciclones, mas os que a gente tem estão ficando cada vez piores. Exatamente isso. Exatamente Caramba. Isso. E aí isso traz essa percepção para a população como esses sistemas intensos, extremos, estão ficando mais frequentes. Aí as pessoas acham, então ocorrem mais ciclones. Em número, eles ocorrem menos. A gente menos. percebe eles mais. Isso, exatamente, a gente percebe mais. Os impactos são maiores, porque os sistemas mais intensos aumentaram. Caramba, agora uma pergunta, isso é uma coisa específica aqui para a nossa região ou isso é uma coisa global? Isso é uma coisa que acontece em muitos lugares, tá? Por exemplo, a gente tem esse estudo aqui para os ciclones da costa da América do Sul, mas a gente tem também para os furacões lá do Atlântico Norte, por exemplo, tá? Eles também estão ficando menos numerosos, porém mais intensos. A gente está vendo isso em outras regiões, com outros ciclones também. É uma coisa meio que geral, né? Porque isso acontece, a gente pode pensar, né, da seguinte forma, está esquentando o planeta, certo? Como um todo, está tendo um aquecimento global. Então a atmosfera também está esquentando. Está tendo mais energia. Então, quanto mais energia, mais intensos, né, os sistemas conseguem ser. Todos os sistemas. Entendi. Que interessante. Eu estou admitindo que você está me pegando surpresa em várias das suas respostas. Olha só. E daí, uma outra coisa que eu queria ver com você. Como que você julga o preparo do nosso país para lidar com isso? Nenhum. É difícil, né? Porque justamente tem a ver com essa falta da nossa cultura, né? De dar importância a isso, de realmente se preocupar e se precaver, né? Em relação a esses sistemas. Então, acaba sendo um pouco falha a preparação, né? Não sei se porque
se acostumou, né, que não existe, mas agora existe, vai existir cada vez mais. Então, eu vejo assim que a gente ainda, como país, né, como sociedade, a gente está meio que aprendendo ainda a se preparar para essas coisas, de verdade, com seriedade, aqui no Brasil. Em outros lugares já é mais, né, difundido isso. E que tipo de preparo que você acha que seria necessário ter? São muitos, né? São muitos porque em várias escalas, né? Então, por exemplo, uma atenção maior para as previsões, né? A nível pessoal, por exemplo. Né? Olha que importante as pessoas conhecerem as previsões estarem certas para a pessoa se preparar, sair de casa ou não, entendeu? Isso é uma coisa, tá? As próprias, os governos têm que se preparar a nível municipal, estadual, federal, né, para mitigar os efeitos desses problemas. Um exemplo do que a gente está vendo aqui em São Paulo hoje, tá? Ontem, hoje, essa queda de árvores, esse número enorme de queda de árvores e falta de luz, porque, né, rompe a fiação, sabe? Então, tem que haver um preparo, tem que haver uma poda dessas árvores, uma preparação dessas árvores. Idealmente, teria, isso é utópico, né? Mas pegar a fiação e fazer subterrânea, olha como resolveria o problema, entendeu? Esse problema, por exemplo, que a gente está vivendo hoje, né? Então, tem vários níveis de preparação, desde o pessoal, do que eu posso me preparar como pessoa, até, né, governos aí em todas as esferas que tem que tomar medidas para essas coisas que vão acontecer, sabe? Já acontecem e vão acontecer cada vez mais. A gente está vendo isso. É interessante isso que você está dizendo, porque eu fico pensando a pessoa olhar a previsão do tempo e se preparar para ela, daí eu já fico me lembrando dos tempos da pandemia, que é capaz da pessoa olhar a previsão do tempo e achar que é mentira e que se tomar cloroquina o furacão não pega. É muito problemático. Nós, como meteorologistas, encaramos esse problema. Sim. Existe muito essa percepção de que vocês erram ou que não é confiável? Cada vez menos, tá? Cada vez menos. Se a gente for fazer uma comparação aí das últimas décadas, com certeza essa percepção e essa confiança estão ficando cada vez maiores, porque as previsões também estão ficando cada vez melhores, né? A gente faz previsão com o uso da tecnologia, e a tecnologia está evoluindo, então as previsões estão evoluindo também, estão ficando melhores, né? Então, cada vez mais as pessoas estão percebendo que sim, que funciona, que é útil, né? Mas ainda tem uma resistência assim que a gente não gostaria, sabe? A gente vê também, tem muitos problemas sociais, assim, às vezes quando se precisa evacuar algum lugar, tirar as pessoas daquele lugar, isso envolve outras questões sociais. Nossa, vai tirar essa pessoa, vai levar ela para onde? E como é que ela vai ficar? Então, isso é um problema muito grande, muito complexo, né? Que a gente precisa atacar. Que daí envolve um monte de questões políticas, sociais, Exato, financeiras, exato, né? E eu acho que isso passa muito, isso é uma coisa que eu sempre acho importante. A gente passa pela própria cultura também, porque às vezes esses casos de evacuação acontece muito isso. A pessoa tem que sair, mas ela fala, não, eu não vou sair. Porque a pessoa não é culpa dela, ela não está, né, sendo revoltada. Não, ela não entende, não foi explicado para ela o perigo que ela está correndo, entendeu? Então também essas questões de conscientização, de cultura, também são muito importantes, né? Nossa, é uma coisa gigantesca, né, que a gente precisa. Professor, quando a gente fala em meteorologia,
O tipo de instrumento, e daí de novo, fique à vontade para dizer que eu estou errada, porque você está quebrando muitas das ideias que eu tinha aqui. O tipo de instrumento que eu imagino o meteorologista usando são os satélites, as antenas, etc. Uhum. Primeiro, essa minha percepção está correta? E se sim, como que o Brasil está suprido desse tipo de instrumento? Sofia, olha, a sua percepção está correta. Desculpa, foi muito natural, assim, muito involuntário. A gente usa realmente esses sistemas, tá? São os sistemas que a gente trabalha, entre outros. Tá? Então a gente depende de satélites, de radares. Radar é uma ferramenta muito importante, radar meteorológico, né, que mostra chuva. Tá? As estações meteorológicas são muito importantes. E a gente trabalha muito com a questão dos modelos computacionais, né, dos programas de computador que pegam esses dados e fazem a previsão. Né? Então, esses dados, essa coleta de dados é muito importante, é muito relevante. E o Brasil é um problema, assim, nessa questão da aquisição de dados, do cuidado com esses dados. Né? É uma coisa complicada. Se você olhar, quer ver uma coisa assim que todo mundo pode fazer, né? Assim, de repente pode ver uma imagem dessa. Se você pegar um mapa do Brasil e ver a distribuição das estações meteorológicas ou dos radares meteorológicos, por exemplo, você vai ver uma grande concentração na faixa leste do país e buracos enormes no oeste. Buracos enormes na Amazônia, por exemplo, que é uma região... E isso se reflete nas previsões do tempo? Sim, porque a gente desenvolve as previsões também com base nos dados que a gente obtém. E se tem menos dados, a previsão é menos confiável, digamos assim, né? Pode-se dizer assim. Então, a gente não é muito bem servido, não. Entendi. Teria que ser mais, assim. Teria que ser muito mais. Uma palavrinha que você usou na sua resposta que me chamou a atenção. Você falou na coleta e no cuidado com esses dados. O que você quis dizer com isso? Esses dados, eles podem vazar e não deveriam? Podem ser perdidos? O que quer dizer isso? Não, eu digo assim, mais no cuidado com os instrumentos que obtêm esses dados, tá? E também, né, claro, com o armazenamento deles. Esses dados, eles são públicos, né? Por exemplo, a maioria deles, né? Claro, as estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, por exemplo, tá na internet, são dados públicos, né? Mas tem que haver um cuidado do tratamento desses dados, de ver a confiabilidade deles e para colocar disponível para as pessoas, né? O próprio cuidado com os instrumentos, né? A gente tem um número gigantesco de estações meteorológicas. Eu vi esse número recentemente, agora me fugiu, mas é um número grande de estações que não estão funcionando por falta de manutenção, por falta de conservação. Então, E aí a gente acaba voltando às questões sociais, políticas, de novo, a gente sempre vai cair nisso, né? Roda e chega nesse assunto de volta. A gente... Eu não quero falar disso aqui, né? Eu prefiro não falar disso, eu gosto mais de falar de ciência, de física, não, enfim. Perfeito. Mas a gente tem que cair nisso, e isso é uma coisa essencial, né? Um aspecto essencial do nosso problema, sem dúvida nenhuma. Perfeito. E esses satélites, essas estações, etc., o Brasil ele tem alguma autonomia nisso ou a gente ainda está muito dependente de outros países para conseguir fazer? Digamos, se ameaçaram que vão te cortar o GPS do Brasil, a gente digamos, ameaçaram que vão cortar a previsão do tempo no Brasil. Isso seria possível? Não, a gente tem
Assim, a gente tem uma certa autonomia, sim, das estações, dos radares também, são nossos, são instalados aqui, né? Mas satélite, por exemplo, a gente depende muito dos satélites norte-americanos e europeus, né? Enfim, esses são produtos que a gente usa, né? De outros países, realmente. Perfeito. Olha, professor, eu acho que era isso que eu tinha para te perguntar. Tem alguma coisa que você acha que é relevante sobre esse assunto que eu não perguntei? Eu acho que a nossa conversa foi bem completa, né? Bem abrangente. Eu acho que só vale a pena reforçar, né, as pessoas a ficarem atentas, buscarem, né, essas previsões de tempo, de clima. É muito importante, tá? As pessoas buscarem previsões confiáveis, tá? Como que eu sei que uma Visitarem. profissão é confiável ou não? Agora você me pegou. Eu já estava encerrando a entrevista, mas Então, agora você me pegou. e isso vai do costume, né? Do quanto você busca, do quanto você acompanha, né? Tem que tomar muito cuidado. A gente, como meteorologistas, a gente vive aí um fenômeno, né? Acho que nas outras profissões também, tá? Eu acho que um monte de gente é, é especialista na internet hoje, entendeu? Então, o que a gente Hum, vê de gente que sabe fazer previsão do tempo, que dá a previsão do tempo na internet, por aí, entendeu? É muito grande nas redes sociais, tá? E a pessoa nem meteorologista é, né? Então, não é tão simples assim, né? As pessoas acham hoje as previsões elas estão muito disponíveis, né? A gente tem dados, uhum. previsões de modelos meteorológicos muito abertos hoje em dia na internet. E que bom, isso é uma coisa boa, né? Mas as pessoas às vezes pegam isso e acham que podem fazer. Então, busque, né, sempre os órgãos oficiais, aqueles órgãos de meteorologia já estabelecidos, ou meteorologistas mesmo que estão fazendo a previsão, tá? Isso é uma boa É, forma de saber que é confiável. você seria com o IMET, que você falou que. E, por exemplo, esse é o nosso órgão oficial, né? O Uhum, órgão máximo da meteorologia oficial, né, do país, tá? Por exemplo, é um perfeito. órgão a se considerar. Tá? Perfeito. Agora vou tentar não te interromper. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente encerrar? Não, eu acho. Desculpa, Imagina. é que você estava fazendo seu encerramento e interrompi. De jeito nenhum, estamos conversando aqui, estamos numa conversa tranquila aqui, né? Não, eu acho que é isso, eu acho que a gente falou aí tudo que é importante as pessoas ficarem atentas a essas previsões. A gente está vendo um cenário onde as coisas, esses eventos extremos, né? Eles vão se tornar mais frequentes, eles vão acontecer e não dá para parar eles, né? Não dá para parar, mas a gente pode muito bem se preparar, né? Quanto mais preparados a gente estiver, melhor vai ser, né? Para a sociedade. A gente precisa se preparar para a nossa sobrevivência, né? Então é muito importante dar atenção para isso, cuidar disso, cuidar do meio Perfeito, ambiente, cuidar, enfim, todas essas coisas. perfeito. Tá Então bom? era isso, professor. Muito obrigada. Vou te colocar aqui Obrigado. para trás rapidinho para fazer o encerramento do programa. Agradecemos aqui muito ao professor que veio falar com a gente um pouquinho sobre esse ciclone. Pessoal que está assistindo, se vocês quiserem outros assuntos, a gente sempre vai tentar trazer os assuntos que estão na imprensa de ciência aqui, mas se vocês têm assuntos que vocês gostariam de ver a gente abordando no nosso programa, deixa aí na caixinha de comentários. E muito obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau.